Olá, meus queridos, vamos para mais uma reflexão. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Aqui nós encontramos a oração sacerdotal do nosso mestre, onde ele está orando por ele, pelos seus discípulos e por aqueles que ainda iriam crer, os crentes no futuro, aqueles que de fato iriam conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas dentro desta oração, observe que podemos encontrar pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele demonstrando nesta súplica alguns imperativos baseados na sua autoridade de conceder a vida eterna a todos os eleitos, observe que nós encontramos também, à vista de tudo isso, a compaixão do nosso Senhor, a honra a qual Ele traz ao Pai, a centralidade no Pai, né? E diante desta verdade, se voltarmos um pouquinho para o versículo de número 2, nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo mostrando a sua autoridade messiânica. E nesta oração, nós vamos também perceber que muitos outros autores, né, corroboraram com a mesma ideia e de fato transmitiram esta verdade axiomática. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que descreve com muita categoria a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo de número 6, Efésios capítulo 1, versículo de número 10, e há tantos outros textos como também Filipenses capítulo de número 2, versículo 9, Hebreus capítulo 2, versículo 8, 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 22, todos os apóstolos, todos os discípulos, de fato descrevendo a autoridade messiânica do Senhor, a autoridade de salvar o perdido, a autoridade no tocante a manifestar a salvação através da sua vida aqui na terra. Nós vamos encontrar muito os apóstolos, os discípulos, que de fato descreveram a respeito desta autoridade messiânica do Senhor. E dispensa qualquer comentário, não é verdade? Nós de fato cremos na autoridade messiânica do Senhor. De fato nós cremos piamente que a salvação vem somente através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outro que possa de fato nos salvar, não há outro intercessor, não há outro que possa, na realidade, diante das Escrituras, trazer paz e salvação ao homem. Pois bem, veja o versículo que fizemos a leitura, está recheado de ensinamentos preciosos. Por exemplo, observe o Senhor Jesus Cristo dizendo que te conheçam a ti, está no versículo de número 3, observe por favor que o verbo está no presente do subjuntivo para indicar um crescimento crescente dos discípulos, dos súditos. É de fato o desejo do nosso Rei, do nosso Pai Celeste, que os discípulos, que os súditos do reino cresçam no conhecimento da verdade, a verdade que é o nosso Pai eterno, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o único que foi enviado pelo Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. E observe que dentro deste conhecimento, o versículo de número 4, o Senhor Jesus Cristo diz o quê? Que eles glorifiquem a Ti aqui na terra. Que eles deem glória, que eles exaltem o teu nome aqui na terra. É o propósito do Senhor no tocante a nos salvar. É que de fato venhamos a glorificá-lo aqui nesta terra. Venhamos a viver para a sua glória, para o seu louvor, né? E as palavras estão recheadas de ensinamentos. Se você olhar para o versículo de número 6, onde o nosso Senhor Jesus Cristo também demonstra aos seus discípulos que eles são privilegiados. Veja o que diz, por favor: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. E por aí o Senhor Jesus Cristo mostra o quanto os discípulos são privilegiados em conhecer a verdade através dos seus ensinamentos. E observe que encontramos muitos outros ensinamentos aqui. Por exemplo, no versículo de número 9, diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo,
Observe que o nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ele demonstrou, ele mostrou, ele revelou, de fato, que ele tem um povo escolhido. Ele tem aqueles no tocante, o qual, de fato, o Pai ama, o Pai amou, né? E, de fato, aqueles que já estão salvos pelo Pai. Aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. Observe que a oração de Jesus não está de forma alguma voltada a homens que vivem a mercê do pecado, longe de Deus, homens que não conhecem o Evangelho, homens que não têm o temor de Cristo, né? Homens que não vivem para a glória do Senhor. Mas observe que a obra redentora do nosso Mestre está basada nos eleitos, né? Naqueles para o qual de fato ele veio salvar. O Senhor Jesus Cristo diz: olha, eu não rogo pelo mundo, não, eu rogo por aqueles que tu me destes, por aqueles que de fato o Senhor já salvou. Queridos, que preciosidade, que coisa extraordinária nós podemos ver nesta passagem. Há muitas outras lições que poderíamos tirar, mas estamos diante de uma reflexão, de uma meditação diária, onde devemos nos debruçar nesta verdade e viver para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que venhamos neste dia de hoje nos alegrar, nos regozijar em Cristo, o bendito Salvador, porque Ele nos ama, Ele se entregou por nós na cruz do Calvário e, de fato, queridos, podemos descansar nos braços do Pai. Não importa o que venha a nos acontecer, não importa o que de fato venhamos a passar, o Senhor Jesus Cristo nos ama e não importa o seu passado, não importa o que já aconteceu, o que importa é que Jesus Cristo nos ama e Ele nos chama para glorificarmos o seu nome. Grande abraço a todos.